Um por vez. Boa tarde. Hoje é dia 28 de março de 2024. Richard, fecha a janelinha. Eles não tem coisa. Você é da sua aula. Vocês parem que eu vou perguntar para vocês também. 28 de março de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Página Aprender Sempre 2024, volume 1, página do 139 até o 143. Ah, professor, eu já fiz. Calma, o assunto está nesse intervalo. Não sabemos ainda o lugar da página. Só para vocês se localizarem. Estou aqui com uma turma minha que é multisseriada, 8º e 9º ano. Na quinta-feira a gente só tem uma aula só. Quinta-feira passada foi do 8º, essa quinta é do 9º. Os alunos do 9º que estão frequentes são eles: a Mariana, a Maria Eduarda, o Guilherme, a Bianca, o João Pedro, o Richard, o João Venâncio, o João Gabriel Venâncio, o Vitor e só. Ah não, a Lauane também é do 9º. Os demais alunos que faltaram por qualquer motivo que seja, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde quando o aluno falta ele deve assistir e colocar as atividades em dia e também compensar a ausência, caso estoure 75%. Além de poder, todos os alunos recebem, e podem rever para fazer o Tarefa São Paulo, que é muito importante que façam, tá? É uma avaliação estadual e aí a diretoria de ensino de API está cobrando e logo vai ser conversado com os alunos o qual motivo que não está fazendo. Cuidado, responde preguiça lá para vocês verem. Eu não sei a senha do meu negócio para mim entrar lá nos treinos, esqueci. Tem a professora Rayane, ela é Proatec, ela pode resetar sua senha também. Se você não conseguir resetar com ela, depois manda uma mensagem para mim que eu reseto no meu tempo que eu não estiver dando aula, tá bom? Às vezes eu demoro, mas eu consigo resetar também. Os alunos do 8º ano hoje estão de acompanhante, porque a aula não vai ser direcionada a eles, mas os alunos que estão frequentes hoje são eles: a Gabi, o Iago, o Everton, a Ana, o Elias, o Luiz, a Nicole, a Daiane, a Natália, a Nicole Ferraz e a Valentina, isso mesmo. 16ª aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Qual é o tema dessa aula de hoje? Resolvendo um sistema de equações lineares de primeiro grau por diferentes estratégias. Professor do céu, você já dá mais. Agora, esse aqui existe 2 métodos. Na verdade, são 3, se eu não me engano, mas eles batem muito em cima de 2 métodos. Tá? Eu, particularmente, gosto do método da adição. Existe o método da adição e o método da substituição. Porém, tem casos que eu não vou conseguir resolver com o método da adição. Então, eu tenho que usar o método da substituição. Tá? Então, é importante a gente saber os 2 métodos. Que eu falei para vocês, por mais que você goste, Iago, para de olhar para o Everton. A aula aqui. Foquem nas 2, porque você pode ter a preferida. Quando dá para resolver as 2, você usa a sua preferida. Mas tem momentos que você vai ter que usar uma e não dá para usar outra. Então lá. Conteúdo: sistema de equações do primeiro grau. Objetivo: resolver sistemas de 2 equações lineares de primeiro grau por diferentes estratégias, seja o método da adição e o método da substituição. A habilidade é uma habilidade do 8º ano, então para o 8º ano já é um adiantamento do conteúdo aí. Resolver e elaborar situações problema que possam ser representados por... Desculpe, me perdi. Representados por sistema de equações de primeiro grau com 2 incógnitas e interpretá-los utilizando inclusive o plano cartesiano como recurso. Sabe o plano cartesiano? Aquele que tem o x e tem o y? Resolver sistema de equações no plano cartesiano é a coisa mais gostosa que tem. Você não precisa nem saber calcular. Certo? Se vem uma situação, problema assim: um taxista cobra o tanto, conta a historinha do taxista. Você equaciona e transforma o gráfico dele. E ele sai assim, o gráfico. Certo?
Aí o taxista A, esse aqui é o taxista A. O taxista B cobra tanto, tá. Aí faz isso aqui, ó. Esse é o B. Aí eles vão falar assim, em qual momento o preço do taxista A e do B fica o mesmo? É onde cruzou. É a solução. Certo? Ele vai falar quantos quilômetros percorridos e qual era o valor. Só olhando o gráfico você resolve o sistema. Olhando o gráfico você resolve o sistema. Tá? É muito legal. Tomara que seja nessa aula, se não for, provavelmente é na próxima. Para começar, duas pessoas conversando, hein? O primeiro fala assim: comprei um chocolate e um sorvete e gastei 14 reais. Ele fala assim, então pagou 7 reais em cada um. Tá certo isso? Não. Se ele falasse assim, comprei um sorvete e um chocolate que custa o mesmo preço e paguei 14 reais. Aí o carinha tava certo. Então quer dizer que você pagou 7 reais em cada um, não é verdade? Ele falou que os preços eram mas aqui em nenhum momento ele falou que o preço é igual, né? Por exemplo, se o chocolate custasse R$1, quantos que ia custar o sorvete? 13. Se o chocolate custa R$2, quantos que vai custar o sorvete? 12. Se o chocolate custasse R$3, 11. Entenderam? Conforme o valor de um vai mudar no outro. Só essa historinha eu tenho duas incógnitas: o valor do chocolate e o valor do sorvete. Se eu falar qual é o valor do chocolate, não dá. Aqui não dá para saber essa história, porque é muita pouca informação. Eu posso falar bem assim: pagou R$1 no sorvete e R$13 no chocolate. Tá errado? Não. Mas é essa a história? Não sei. Não dá para eu saber mais sobre isso. Tá? Então eu preciso de mais informações. Vamos continuar lendo? Será que é possível afirmar que o chocolate e o sorvete custaram R$7 cada um? Ou eles podem ter custado os valores diferentes? Vocês acham que é R$7 cada um? Ou pode ter custado valores diferentes? Pode ter custado valores diferentes. A única certeza que eu sei é que o chocolate valendo 7 e o sorvete valendo 7 é uma das possibilidades. É uma das possibilidades. Tem quantas possibilidades? Eu não posso falar muito infinitas, porque o que acontece? O nosso sistema decimal vai do 0,01, que poderia custar o chocolate, até R$13,99 que poderia custar esse chocolate. Então, seria muitas possibilidades. Muitas, mas muitas mesmo. Né? Cada um centavo que fica mais caro no chocolate, o sorvete fica 1 centavo mais barato, se eu for fazer os testes. Né? Só por curiosidade, de vez em quando dá esses estrados, depois não sabe por que atrasa o final da aula, né? Então vamos lá. O A é chocolate. Se ele custar 0,1 centavo, o outro vai ser R$14 menos o valor. Então, ó, se o chocolate custar 1 centavo, o sorvete vai custar R$13,99. Se eu for variando de centavo em centavo, 0,02, o outro vai ser R$13,98. Nossa senhora. Tá quase. Quantas possibilidades existem nesse caso? Que é 1 centavo. Lembrando que não vai poder custar meio centavo o chocolate, nem o sorvete. Até porque é um absurdo, né? Custar 1 centavo. Mas as possibilidades seriam de 1.399 possibilidades. E o 7 por 7 está entre elas. Quer ver, ó? O 7 por 7 está aqui, ó. Ó, aqui. A possibilidade número 700 é R$7 o sorvete, R$7 o chocolate. Viram que doideira? Né? É lógico que, mais uma vez, lembrando, chocolate nunca que vai custar 1 centavo. Se for, me contam o que é. Então nós vamos buscar lá uma caixada. Então vamos lá, continuando. É só tirar a vírgula lá, senhor. Já ficaram. Corte lá, senhor. Tira a vírgula lá, senhor. 13,99. Ah, verdade. Por quê? Porque é de centavos. É isso mesmo. Muito bom.
Parabéns pela observação. É isso mesmo. Né? R$13,99 são 1.399 centavos. Né? R$13,99 é a mesma coisa que 1.399 centavos. Então são essas possibilidades. Lembrando que se o chocolate fosse de graça, aí seria 1.400 possibilidades. Porque poderia ser o chocolate de graça e o sorvete R$14. Né? Negativo não, pelo amor de Deus, não vamos complicar mais a história. Olha lá. Muitas vezes, para que possamos resolver uma situação que tenha muitas respostas, precisamos de uma segunda situação que traga uma condição para que exista apenas uma resposta. Então, você viu, tinha 1.399 respostas possíveis com aquela situação. Agora, se vir mais uma situação, pode ser que eu trave em uma resposta só. No caso do sorvete e do chocolate, não é possível saber quantos custa apenas com a informação que juntos eles custam R$14. Mas se a informação for assim: comprei um chocolate e um sorvete R$14, gastei R$14. O chocolate custou R$6 a mais que o sorvete. Agora parou. Agora vai ser uma daquelas possibilidades, mas eu tenho que descobrir ainda. Aqui no caso eles já falaram, né? Nesse caso só existe uma resposta: o chocolate custou R$10 e o sorvete custou R$4. Vamos ver se é verdade? R$10 mais R$4 dá R$14? Sim. O chocolate custou R$6 a mais que o sorvete. Qual o valor do sorvete? Sorvete, 4. R$4 mais 6 é igual a R$10? Sim ou não? Sim. Então, quando ele deu essa outra informação, ficou travado nessa resposta. Eu fechei já, aquilo lá é... Que droga. Tinha um lugar lá que ia estar lá, essa possibilidade. Tá? Então, professor, mas dá para fazer mentalmente. Tem gente que detesta fazer cálculo mental. Ai meu Deus, eu vou ter que ficar pensando qual o valor, fazer todas as possibilidades e tal. E existe o sistema, tá? Eu, por exemplo, eu gosto desse tipo de exercício, mas por minha profissão ser professor, primeira coisa que eu faço, sabe quando eu vejo um exercício desse? Eu vejo dois alunos em questão do nono que eu vejo fazer isso. Fico até disputando quem termina primeiro, é o Guilherme e o João, né? Eles gostam desse cálculo mental, não sei se vocês perceberam, vocês gostam. Toda vez que aparece assim, o João Pedro já entra em desespero, o Guilherme também, para responder rápido. Eu, no meu caso, sabe o que eu venho fazer? Eu venho fazer isso aqui, ó. Sorvete mais chocolate é igual a R$14. Aí eu venho e faço um sisteminha. Chocolate é igual o sorvete mais R$6. Aí eu vou equacionar agora. Se o chocolate é a mesma coisa que S mais 6, eu vou trocar esse chocolate aqui. Então lá, sorvete mais chocolate é igual a R$14. Mas o chocolate não está falando que é a mesma coisa que 6 mais S? Sim ou não? Eu troco aqui por S mais 6. Então, sorvete mais R$6 dá 14. Aí eu vou juntar. Sorvete mais sorvete, 2 sorvete mais R$6 é igual a R$14. Esse 6 está positivo, vai para lá, negativo. 2 vezes o S é igual a 14 menos 6. 2 vezes S é igual a 14 menos 6. 2 vezes o S é igual... 2 vezes S, lembrando que o S é o valor do sorvete. 14 menos 6 dá quantos? 8. Então o sorvete custa 8. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 8 dividido por 2 dá 4. Descobriu, o sorvete é 4. Mas o João Pedro mentalmente descobriu em menos de 2 minutos. E eu lá, fazendo cálculo. Por que eu faço isso? Porque eu trabalho ensinando assim. Eu tenho que ensinar vocês a situação né? E é lógico que nesse caso tem aluno que gosta de resolver mentalmente e vai passar perto de mim, vai chegar antes da resposta. Porém, há problemas que não dá para fazer mentalmente daí. Aí eu chego na resposta antes. Entenderam?
Por mais que, olha quanto risco ele fez, por um exercício simples. Mas vai chegar a situação que o exercício vai ser mais complexo. Tá bom? Continuando. Sistemas de equações lineares do primeiro grau. Para resolver esse tipo de problema, onde são necessárias duas situações, existem os sistemas de equações lineares. Agora, só um negócio aqui, ó. Onde existem são necessárias duas situações. Lembra que com uma situação só não ia descobrir? Comprei um sorvete e um chocolate e peguei R$14. É evidente agora para descobrir quantos que custa cada um. Tem que dar mais dica. Ah, o chocolate custa R$6 a mais que o sorvete. Ah, agora já ficou mais fácil. São duas situações. Tá bom? Os sistemas que são estudados... Não, desculpa. Os sistemas que serão estudados são os de equações lineares do primeiro grau. Costumam se apresentar na seguinte forma. Então eles se apresentam dessa forma aqui, ó. Uma equação em cima, a outra equação em baixo, tá? E aí ela é grudada aqui por um colchete. Não é colchete, chaves. Ele é com chaves ali. O que isso significa? Que o mesmo valor de x aqui é o mesmo valor do x aqui embaixo. Que o mesmo valor do y aqui é o mesmo valor do y aqui também. Entenderam? Agora deixa eu ver se vocês entenderam mesmo. Everton, esse x é igual a esse x de baixo? Ah, mas aqui tá 2x. Ah, mas o x é o mesmo valor. Muito bem. Vitor, o Vitor sempre acerta. Esse x, Vitor, é o mesmo que esse x? Não. Por que não? Porque ele não está no mesmo sistema. Ele não está no mesmo ambiente ali. Ele está num sistema diferente. Então não confunda. Se você achou x aqui, é esse x. Ele só está ligado quando eles estão dentro das chaves. Certo? Então, esse y é o mesmo que esse y? Não está no mesmo ambiente. Combinado? Continuando. Todos os sistemas dos exemplos apresentam duas equações do primeiro grau. Como que eu sei que a equação do primeiro grau tem incógnita? Qual o expoente maior que aparece aqui? Na verdade não aparece, mas está lá. Quem é? É 1. Quando os expoentes, o maior é 1, é a equação do primeiro. Se o maior fosse 2, e se o maior fosse 10? 10º grau. Bom? Agora aqui. Uma chave à esquerda que conecta as duas equações. Entendeu, Vitor? Por que esse aqui não é igual a esse? Porque eles não estão conectados. Certo? Continuando. Resolvendo sistemas de equações lineares de primeiro grau. Para resolver um sistema de equações lineares de primeiro grau, podemos aplicar os métodos da adição e da substituição. Observe o sistema. Lembra do sorvete lá? Aquele método que eu fiz, vocês acham que eu fiz o método da adição ou da substituição? Substituição por quê? Porque eu troquei o C por S mais 6. Eu fiz uma substituição. Que nem jogador de campo. Sai um jogador, entra outro. Só que o jogador de campo não dá para usar como analogia aqui. Por quê? Tá lá jogando o Neymar. Neymar ainda é o jogador melhor do Brasil ou não? Na opinião de vocês, que é o melhor jogador do mundo? Neymar. Então vai lá. Vai substituir. Sai o Messi ou o Neymar e entra o professor Ricardo para jogar no lugar. É a mesma coisa? Não, olha o tamanho meu. Né? Então o jogador não tem essa, tirar um jogador por outro, isso é a mesma coisa. Então não dá para pensar na substituição do coisa. Tem que ter igualdade. Quando você tira uma coisa e colocar outra coisa igual no lugar, tá bom? Então vamos lá.
Primeiro, ele fala para continuar. Eu acho que eu vou continuar. Eu ia fazer os dois métodos aqui. Vou fazer o a adição é muito gostoso, bicho. Tá vendo essas duas equações? Eu vou fazer a adição. Quando eu percebo que eu tenho incógnitas, isso aí é variável, é incógnitas, desculpa, ele já tem o valor lá, incógnita. Quantos y eu tenho aqui? Um só. Na primeira equação eu tenho 1. Se eu fosse fazer multiplicando, eu ia fazer 1 vezes y. Mas eu não preciso. E aqui eu tenho quantos? 1 também. Eles são a mesma quantidade. Eu procuro um que seja o oposto do outro. Esse é mais, esse aqui é o oposto? Ah, então ficou filé. Vou somar as duas equações. Vou somar x com x, y com y e resultado com resultado. 4x com mais 2x, 6x. Y mais menos y. O que você faz aqui? Ó, corta. Se matou. Graças a Deus. Me livrei. Fiquei com uma incógnita só. Igual 13 mais 5, 18. Pronto. Quem vezes 6 dá 18? Não sei. Então faz 18 dividido por 6. Quantos que dá? 3. Achei o valor do x. E agora o y. Eu pego qualquer uma das duas equações. Bianca, escolhe uma equação. A primeira ou a segunda? A segunda. Vocês viram que eu não combinei com a Bianca. Será que ela escolheu a mais fácil para mim? Né? Tomara que seja. 2 vezes o x. Qual é o valor do x? 3. Menos y é igual a 5. 2 vezes 3. Tá passando mal? Pode ser. Alguém acompanha ela fazendo por favor? 2 vezes 3? 6. 6 menos y igual a 5. E agora? Ficou complicado aqui. Se você pensar mentalmente é mais fácil. 6 tira quem que dá 5? 1. Descobriu o valor do y. Mas imagine que eu sou um computador, que eu não sei pensar. Eu só sei executar operações. Menos y é igual a 5. O 6 está positivo, vai para lá? Negativo. Menos y é igual a 5 tira 6 menos 1. Então menos y com menos é igual a menos 1. Mas eu não queria menos y, eu queria o y só. Multiplica isso aqui inteiro por 1 negativo. Menos 1 vezes menos y, y. Menos vezes menos dá? Igual. Menos vezes menos dá? Mais. 1 vezes 1 dá? 1. Qual o valor do y? 1. Vocês tinham conseguido fazer de cabeça. Era mais fácil, né? Esse aqui foi o método da adição. E o método da substituição? Eu vou tentar pegar uma incógnita e deixar ela sozinha. Qual a equação você... Valentina, capricha aí, Valentina, vai escolher uma difícil. A primeira ou a segunda equação? Primeira. Vou pegar a primeira equação. 4x mais y é igual a 13. Vou deixar o y sozinho, porque ele já é um só. Então vou deixar aqui, ó. Y é igual, o 13 já estava lá. O que eu faço com esse 4x? Ele passa para lá, ele é positivo, ele vai para lá? Negativo. Menos 4x. Então o y é a mesma coisa que quem? Quem garante isso para mim, Guilherme? Esse sinal, igual. Ele está falando que y é igual, ou seja, é a mesma coisa que o 13 menos 4 vezes o x. Qual a equação que a Valentina escolheu mesmo? O primeiro, né? Agora eu vou pegar a segunda equação e vou copiar. 2 vezes o x menos y é igual a 5. Vou fazer o método da substituição. Eu posso trocar o y por quem? Por quem? O y é a mesma coisa que quem? Então eu vou trocar isso aqui por 13 menos 4x. Olha uma complicação aqui. Isso aqui era menos. Então, quando ele tem menos alguma coisa que acabou de chegar entre parênteses, todo mundo que está lá dentro vai ser o contrário. Então 2x menos. O 13 era positivo ou negativo? E ele vai ficar então o contrário de positivo? Menos 13. Menos 4x. Contrário de menos 4x. Mais 4x igual a 5.
Entenderam ou não? Mais ou menos. Você vai fazer menos o valor que está lá dentro. Quem está positivo fica negativo. E quem está negativo fica positivo. Certo? Agora, vou juntar os semelhantes. 2x com mais 4x dá quantos? 6x. O 13 está negativo, é igual a 5. Esse 13 que está negativo passa para lá, positivo. 5 mais 13 dá quantos? 18. X é igual a 18. O 6 está multiplicando, passa. Qual o valor do x? Ué, mesmo valor? Lógico, se fosse diferente, tinha errado. Ou na primeira ou na segunda. Agora eu escolho qualquer uma das equações e troco o x. 2 vezes 3 menos y é igual... Vou pegar a primeira, que já hoje eu fiz com a segunda, né? 4x mais y é igual a 13. Vou trocar o x por 3. 4 vezes 3, 12. O 12 está positivo, vai para lá? Negativo. 13 menos 12, 1. Quantos que vale o x? O y? 1. 2 métodos diferentes. Qual que vocês acharam mais fácil? Eu achei mais fácil a adição. Eu achei mais fácil fazer de cabeça. De cabeça, é verdade. De cabeça é mais fácil que todos. Então vamos lá, vou explicar o que eu expliquei agora usando rapidamente o método aqui. Método da adição. Para resolver o método, para resolver o sistema, chamamos a primeira equação de 1. Equação 1. E a segunda equação de 2. Equação 2. No método da adição, adicionamos as duas equações a fim de que uma das incógnitas fique igual a zero. Pois, para y, os valores dos coeficientes são opostos e a soma é igual a zero. O que a gente percebeu? Que y positivo com y negativo, um mata o outro. Deixa eu fazer uma pergunta. Se fosse 2y positivo e 2y negativo, um ia matar o outro também? Sim. Tá? Quando são iguais, só muda o sinal, é o que é o filé. Só cortar e matou eles. Certo? Então lá. Determinando o valor x, pode escolher uma das equações. Então o que a gente fez? Matou, somou. 4 mais 2, 6x. 13 mais 5, 18. X igual a 3. Aí você escolhe qualquer um deles, né? Determinar o valor do x, pode escolher a equação 1 ou 2 para obter o valor de y. Então aqui foi escolhido o valor 2. Trocou o x por 3. 4 vezes 3 mais y igual a 13. Y é igual a 13, 4 vezes 3, 12, tá positivo, passou para lá, negativo, 13 menos 12, 1. Ó, logo a solução desse sistema é S de solução é igual, abre colchetes, coloca entre parênteses, 3 e 1. Por que 3 e 1? O x vem primeiro, depois vem o y. Se você colocar 1 e 3, você errou. Quem garante que o x vem primeiro e depois o y? Ordem alfabética. E a ordem de apresentação geralmente é na ordem alfabética, tá bom? Método da substituição. No método da substituição, isolaremos uma das incógnitas em uma das equações e substituiremos esse valor na outra equação. Então, vamos lá. Pegou a equação 1. Vamos deixar o y sozinho. Y é igual, o 13 já estava lá, o 4x estava positivo, passou para lá, ficou negativo. 2x igual, 2x menos y igual a 5. Aí você vai pegar a outra equação. Se você fez o isolamento na primeira equação, você é obrigado a usar outra equação. Se você usar a mesma, não vai dar certo. E aí você vai usar a outra situação. 2x menos y igual a 5. Aí eu troco o y por quem? Por 13 menos 4x. E aí vem fazer a conta. Ó. Lembre que eu falei para vocês. Se você tem entre parênteses e alguma coisa está negativo na frente, todo mundo vai mudar de valor, de sinal. O 13 era positivo, ficou negativo. O 4x era negativo, ficou positivo. E aí a gente junta os iguais. 2x mais 4x, 6x. O 13 que está negativo vai passar para o outro lado. Vai ficar mais 13. Por isso que aqui virou 18. 5 mais 13, 18. E aí? X é igual 18. O 6 está multiplicando, passa dividindo. 3. E aí você escolhe depois
Ó, para determinar o valor de y, substituímos x por 3 na equação 1. Mas você poderia substituir na equação 2 também, na hora de descobrir o y. E aí chegaria no mesmo resultado. Tranquilo? Conclusão. O mesmo sistema foi resolvido pelo método da adição e da substituição, tendo como solução 3 e 1. Ao resolver um sistema, pode-se optar pelo método a ser utilizado. Você escolhe qual método você quer. Adivinha qual é o primeiro que eu tento na hora que eu olho? É qual eu gosto mais, adição. Se eu ver que não dá para adição ou vai ficar mais difícil, eu uso substituição. Como não houve um tempo hábil para a gente terminar as questões, a aula digital, né, o material digital, eu falei que eu ia terminar de explicar e gravaria e juntaria com aquela aula. Como eu achei que a explicação aqui foi muito corrida, porque faltava 5 minutos para acabar a aula, eu vou retomar e vou gravar com mais calma, tá bom? Lembrando que agora eu estou sem os alunos, porque durante os 45 minutos não foi possível terminar essa aula. Então agora eu estou regravando esse trecho que não ficou, acho que, a contento, né? Porque foi muito rápido. Então vamos lá. Resolva os sistemas de equações utilizando o método de adição. Então nós vamos usar o método da adição. Então lembrando que é a equação 1 e a equação 2. Eu vou somar essas equações. Então 4x com mais 2x dá 6x. Y com menos y. Então lá, y positivo mais menos y, mais com menos dá menos. E y menos y dá 0. E aí eu não preciso pôr o 0 aqui, né, para falar que é mais 0 ou menos 0. Só posso fazer a opção de corta. Um isola o outro. Igual 7 mais 5, 12. Então, cheguei numa terceira equaçãozinha aqui, né? Que 6 vezes o mesmo x é igual a 12. Mas eu quero descobrir o valor só do x. Então, x é igual a 12. Esse 6 está multiplicando, passa para o outro lado, ao inverso da multiplicação, que é a divisão. Então, nesse caso, x é igual a 12 dividido por 6, dá 2. Então, descobrimos que o valor do x é 2. Agora, nós vamos descobrir o valor do y. Para eu achar o valor do y, basta eu pegar uma dessas equações. Tanto faz se é a primeira ou a segunda, e trocar o x por 2. Então, eu vou pegar a primeira, por exemplo, né? 4 vezes x mais y igual a 7. Agora, eu quero descobrir o valor do y. O x eu sei que é 2, então eu troco o x por 2. 4 vezes 2, 8. Mais y igual a 7. Agora, eu quero descobrir o y sozinho. Y é igual, o 7 já estava lá. O 8 que está aqui é positivo, vai passar para lá, negativo. Então, y é igual 7 que tira 8. Ah, professor, não dá, vai dar um número negativo. Se você seguir o padrão, você pode fazer assim. Positivo com negativo, eu faço uma conta, ó, mais com mais, eu faço uma conta de mais. Mais com menos, eu faço uma conta de menos. Ou seja, positivo com positivo, eu somo. Positivo com negativo, eu faço uma conta de menos. Negativo com positivo, eu faço uma conta de menos. Negativo com negativo, eu faço uma conta de mais. E sempre prevalece o sinal do número maior. Então, positivo com negativo, eu vou fazer uma conta de menos. Maior em cima, menor embaixo. 8 que tira 7, 1. Então, y é igual a 1. Sinal vai prevalecer do número maior. Quem é maior? 7 ou 8? É o 8. Qual é o sinal dele? Menos. Então, o y é menos 1. Qual é a solução do sistema aqui, então? Solução do sistema é igual. Primeiro vem o x. Quem é o x? 2. E quem é o y? Menos 1. Então, solução do sistema, x vale 2, y vale menos
1. Vamos para a letra B agora. Vou pegar e fazer de outra cor. Então vamos lá, vamos somar as duas equações. São a equação 1 e a equação 2. A mais 2A. Se eu tenho A e vou somar com mais 2A, eu vou ficar com 3 vezes o A, certo? Agora olha aqui, 3B mais menos 3B. Mais com menos eu faço uma conta de menos. 3B que tira 3B é 0. Mas lembrando mais uma vez, quando você tem um número em cima, que ele é positivo, a mesma expressão embaixo que é negativo, um corta o outro. Igual, somando 5 mais menos 8. Então fazendo a conta, 5 mais menos 8. Mais com menos, jogo de sinal, mais com menos dá menos. Agora eu tenho 5 positivo que tira 8. Mais com menos eu faço uma conta de menos. Vai o maior em cima, menor embaixo. 8 que tira 5, 3. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 5 ou 8? É o 8. O sinal dele é negativo. Então, 3 vezes A é igual a menos 3. Agora eu quero descobrir o valor do A. A é igual, o menos 3 já está lá. Esse 3 que está multiplicando passa dividindo. Agora jogo de sinal. Menos dividido por mais. Menos dividido por mais, a resposta é menos. 3 dividido por 3 dá 1. Achei o valor do meu A. O A vale menos 1. Escolho uma das duas equações. No caso, vou pegar a primeira. A mais 3 vezes o B é igual a 5. Vou trocar o A pelo valor que eu já conheço. O A vale menos 1. Menos 1 mais 3 vezes o B é igual a 5. Então vamos lá. 3 vezes o B é igual a 5. Esse 1 que está negativo vai para lá, positivo. Lembrando que esse sinal de mais, ele é do 3, tá? Então vamos lá. 3B é igual, 3 vezes o valor do B é igual a 5 mais 1. 5 mais 1 dá 6. Então 3 vezes o B é igual a 6. E o B sozinho, 6. O 3 está multiplicando, passa dividindo. E aí chegamos na resposta do B. 6 dividido por 3 dá 2. E aí achamos a solução do problema aqui também. Qual é a solução do sistema? Desculpe, solução do sistema é igual. O A vale menos 1 e o B vale 2. Deixa eu colocar mais bonitinho aqui. Onde que eu vou pôr? Vou pôr aqui embaixo. Solução é igual. O A vale menos 1 e o B vale 2. Pronto. Essa é a solução do sistema. Vamos ver a correção com a letra bonitinha. Para quem está assistindo pelo YouTube, se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Primeira coisa que eles fizeram, somar as duas equações. 4x com 2x, 6x. Corta o y com y, por ser um positivo e outro negativo. 5 com mais 7, 12. E aí, eles fizeram isso. O 6 passou dividindo. E 12 dividido por 6 deu 2. Achou que o valor do x vale 2. Pega uma equação qualquer. Eles pegaram a equação 1 e colocaram o x valendo 2. 4 vezes 2, 8. Mais y igual a 7. E aqui fizeram um errinho, né? Y igual a 7. Como 4 vezes 2 deu 8, o 8 está positivo, passa para lá negativo. Então aqui não é menos 9, é menos 8. Então y igual a 7 que tira 8. E se eu tenho 7 e tiro 8, fico devendo... Desculpa. Fico devendo 1. Logo a solução do sistema é x vale 2, y vale menos 1. Vamos ver se é isso que a gente chegou? Solução do sistema, x vale 2, y vale menos 1. Certo?
Vamos lá. Correção da B. Ao observar as duas equações, percebemos que as incógnitas B, ao serem adicionadas, resultarão em zero, fazendo com que tenhamos apenas uma incógnita, a para calcular. Então, o método da adição, o objetivo é sempre tentar matar uma das incógnitas, né? Quando a gente fala matar, é uma ficar ao oposto da outra e na hora de somar, ela sumir. E foi isso que aconteceu. A mais 2A, 3A. Corta, corta, igual 5 mais menos 8, menos 3. O 3 estava multiplicando, passou dividindo. E positivo dividido por negativo dividido por positivo, a resposta é negativa. 3 dividido por 3 dá menos 1. Mesmo o A que a gente chegou. O A vale menos 1. Escolhe uma das equações, foi escolhida a primeira. E aí troca o A por menos 1. Aqui faltou 1 aqui. Então, menos 1 mais 3B é igual a 5. Esse menos 1 passou para o outro lado, mais 1. Aí ficou 3B é igual a 5 mais 1, 6. 3B é igual a 6. Esse B que estava multiplicando passou dividindo. Ficou o quê? B é igual a 6 dividido por 3. E B é igual a 2. Solução do sistema, menos 1 e 2. Tá? Esqueci de comentar com vocês o seguinte, presta atenção. Um jeito de você testar se a solução do sistema está certa ou não é trocar o x pelos valores que você encontrou. Vamos lá. 4 vezes 2 dá 8. 8 menos 1, 7. Bateu. Aqui deu certo. Mas tem que dar certo nas duas. Aqui vai ser 2, aqui menos 1. 2 vezes 2, 4. 4 menos menos 1, menos com menos dá mais. 4 mais 1, 5. Bateu. Então essa solução do sistema deu certinho. Vamos ver a outra. Menos 1 e 2. Menos 1 mais 3 vezes 2, 6. Menos 1 mais 6. Mais com menos dá menos. Faz uma conta de menos. 6 menos 1 dá 5. Prevalece o sinal do número maior. 5 positivo. Certinho. Vamos ver agora aqui. Menos 1 e 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 2 com menos 6, menos com menos mais. 2 mais 6, 8. 8. Vai prevalecer o sinal do número maior, é negativo. Então bateu, deu para tirar a prova, né? Então agora vamos para o próximo exercício, exercício número 2. Esse que foi onde a gente tentou fazer correndo e não ficou legal. Então eu estou começando a gravar agora. O primeiro a gente já fez na pressa, mas esse aqui parou na metade, né? Então vamos lá. Resolva o sistema de equações agora usando o método da substituição. Então, substituir é quando você pode trocar alguma coisa por outra. Quando eu falo assim, que x é igual a... Não, desculpe, que y é igual a 3x, eu posso trocar o y por 3x, porque é a mesma coisa, tá bom? Então, achei uma equação que uma incógnita já está sozinha. Eu aprendi como isolar a incógnita, deixar ela sozinha. E ela já está sozinha. Então, vou pegar a primeira equação e vou copiar ela. 2 vezes o x mais 2 vezes o y é igual a 48. Agora eu vou trocar o y. Eu posso tirar y e colocar o que no lugar do y? 3x. Então eu venho aqui, vou colocar sempre entre parênteses o que eu estou trocando. Troquei o y por 3x. Certo? Agora eu só tenho uma incógnita. Vamos resolver? 2 vezes x, 2x. Agora presta atenção nisso aqui. Você vai ter que fazer um chuveirinho aqui dentro. Certo? 2 vezes o 3x, quer dizer que é 3x mais 3x, que dá quantos? Você só soma os números. O x você mantém sendo x só. Tem gente que confunde, faz x ao quadrado. Nada a ver, tá bom? Por quê? Seria uma coisa que eu falar assim, tenho 3 balas, ganhei outras 3 balas. Eu tenho 6 balas, entendeu? Você não soma bala com bala, o nome bala com bala.
Então x é um valor que está sendo multiplicado. Você só vai somar os coeficientes. Então 2 vezes 3x dá 6x. Mais vezes mais dá mais. Então 2x mais 6x é igual a 48. Continuando, eu vou somar agora essa parte do primeiro membro. 2x com mais 6x dá 8x. 8 vezes o valor do x é igual a 48. Mas não quero saber de 8 vezes o valor do x, quero saber o valor do x sozinho. Então eu vou pensar assim, x é igual. Quem vezes 8 dá 48? Você pode fazer da seguinte maneira. O 8 está multiplicando, passa dividindo. Quem 48 dividido por 8? Aí você vai descobrir que o x vale 6. Então o valor do x vale 6. E agora, como que eu vou descobrir o valor do y? Pega uma das duas equações, pode ser a primeira ou a segunda. Eu vou pegar a segunda. Por que eu vou pegar a segunda? Porque ela está mais fácil. Olha lá. Y é igual a 3 vezes o x. Qual o valor do x aqui mesmo? 6. Então eu troco o x por 6. 3 vezes 6 igual a 18. Então y igual a 18. Solução do problema. Quem é o x? 6. Quem é o y? 18. Vamos tirar a prova. 18 é igual a 3 vezes o 6? É. Bateu. 3 vezes 6 dá 18. Agora aqui. Se eu colocar x valendo 6 e o y valendo 18, vamos ver? 2 vezes 6, 12. 2 vezes 18, 36. 12 mais 36, 48. Bateu. Então o resultado serve para as duas equações. Então aqui está a solução do sistema. Vamos trocar a cor da caneta agora. Vamos fazer a letra B. Certo? Então vamos lá. Eu posso escolher tanto a equação 1 quanto a equação 2 para tentar isolar ou o M ou o C. Tanto faz. Eu não sei qual que o material digital vai utilizar, mas eu vou tentar isolar a letra M. Se o material digital isolar a letra C, é ótimo. Outra oportunidade para a gente poder ver. Então vamos lá. Vou tentar fazer uma linha aqui para separar as duas contas. Então, primeira coisa, vou pegar o C mais M igual a 30. Quero deixar o M sozinho. O M é positivo, continua sendo positivo. O C estava positivo, vai para o outro lado, negativo. Então, M é igual a 30 menos C, certo? E aí? Ah, professor, aqui poderia ser 10 e aqui poderia ser 20. Realmente, se fosse isso, aí eu fazia assim. 20 é igual a 30 menos 10. E é verdadeira essa sentença. Mas lembrando que tem que funcionar lá para baixo também. Paguei a linha sem querer. Se eu coloquei o C valendo 10, o M ia valer 20. Vamos ver se vai dar certo? 4 vezes 10, 40. Mais 2 vezes 20, mais 40. 40 mais 40 dá 84. Não, deu 80. Não deu o resultado, então está errado. Ah, vou aumentar. Daí tem que ir mexendo, fazendo tentativas e erros. Eu acho que é mais difícil. Então, eu já sei que o M é a mesma coisa que 30 menos C. Agora eu vou pegar essa segunda equação e vou trazer ela aqui em cima. Ó. Vou trazer ela aqui, certo? Então vamos lá. 4 vezes o C mais 2 vezes o M é igual a 84. Mas eu posso trocar o M por 30 menos C, que é a mesma coisa. Quem garante isso? Sinal de igual. Então, vezes 30 menos C. 4 vezes C, 4C. Mais vezes mais, dá mais. 2 vezes 30, 60. Agora olha o jogo de sinal aqui. Mais vezes menos, dá menos. 2 vezes C, 2C. Isso a gente chama de distributiva. Quando você pega e está multiplicando por alguma coisa que está entre parênteses, que não dá para resolver. Se desse para resolver, eu resolvia entre parênteses primeiro. Mas como eu não sei o valor de C, então tem que fazer distributiva. 2 vezes 30, 60.
mais vezes menos, menos, 2 vezes C, 2C, igual a 84. Repare o seguinte, isso é constante e isso é constante. 4C é variável, menos 2C é variável. É variável não, é incógnita. Então, vou deixar os valores desconhecidos do lado esquerdo e vou passar para o lado direito as constantes, o valor que eu conheço. Então, 4C fica, vou deixar o sinal de igual aqui. O 60 que está positivo vai lá para o outro lado, mas antes dele já estava 84. Esse 60 que está positivo vai negativo. E o menos 2C continua aqui, menos 2C. Agora posso resolver isso. Eu tenho 4C, tiro 2C, fica 2C positivo. Porque eu tenho 4, tirei 2, ficou 2. Igual 84 menos 60, dá 24. Então 2 vezes o valor do C dá 24. Mas não quero 2 vezes o valor, quero saber só de um C. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Então vamos lá. C é igual 24 dividido por 12, 12. Achei o valor do C. Agora falta eu achar o valor do M. Para ficar mais fácil, eu vou pegar a primeira equação, que é muito mais simples que o da de baixo. Então vamos ver? C mais M é igual a 30. Só que eu sei que o C vale 12. Então eu troco o C por 12. Agora, 12 mais quem que dá 30? Ah, de cabeça eu chego que é 18. Calma, vamos tentar fazer sem fazer cabeça. Igual, o 30 já estava lá. Esse 12 que está positivo passa para o outro lado, negativo. Então M é igual 30 que tira 12, 18. Então chegamos na solução. Para tirar a prova, vamos tirar a prova? O C vale 12 e o M vale 18. 12 mais 18, 30. Passou. O C vale 12 e o M vale 18. Vamos ver? 4 vezes 12, 48. Mais 2 vezes 18, 36. 8 com 6, 14. Foi 1. 4 mais 1 mais 3, 8. 84. Bateu. Então foi aprovado também. Então, solução problema do B pelo método da substituição. O C vem primeiro, 12. E o M vem depois, 18. Opa! Aqui está a solução do sistema de equações. Utilizando o método da substituição. Poderia usar o método da adição, mas nesse caso o pedido era da substituição. Vendo a resposta do material digital. Olha lá. Primeiro já tem uma equação no jeito. Olha lá. Ao observar as duas equações, percebemos que a incógnita y está isolada na equação 2. Então substituiremos o seu valor da equação 1. Então vamos pegar o y da equação 1 e já vamos por 3x. Foi o que aconteceu, ó. 2x mais 2y igual a 48. Trocamos o y por 3x. 2x já estava aqui. 2 vezes 3x, 6x. 2x com mais 6x, 8x. Igual a 48. Quem vezes x dá 48? É o 6. Então descobrimos que quem vezes 8, desculpe, dá 48. É o 6. Descobrimos que o x vale 6. Para determinar o valor do y, substituímos x na equação 2. Poderia ser na 1 também, mas vamos pegar na 2, que é mais fácil. 3 vezes x, colocamos o x valendo 6. 3 vezes 6, 18. Achamos a solução do sistema. A solução do sistema é x vale 2, o y vale 18. Letra B. Ao observar as duas equações, percebemos que a incógnita C está mais fácil de ser isolada na equação 1. Então, substituímos o seu valor na equação 2. Eu tenho que olhar qual que é mais fácil. E olha que interessante, eu tinha isolado a letra M. Eles optaram por isolar a letra C. Será que vai me dar muita diferença? O C ficou sozinho, o M que estava positivo veio para cá, negativo. Então lá, ficou C é igual a 30 menos M. Então o valor de C
é a mesma coisa que 30 menos M. E aí peguei a segunda equação. Eu tenho que pegar outra agora. E vou trocar o C, vou trocar qualquer letra C por 30 menos M. Olha lá. 4 vezes 30 menos M mais 2M igual a 84. Distributiva. 4 vezes 30, 120. Mais vezes menos, menos. 4 vezes M, 4M. Mais 2M. Agora nós temos o quê? Menos 4M mais 2M daria menos 2M. Então ó, aqui eles fizeram, pulou um passo aqui. Antes de vir nesse passo aqui, nós vamos sair daqui e vamos vir aqui para eu explicar o que aconteceu. 120 menos 4M mais 2M é igual a 84, certo? Esse 120 não é incógnita, então eu vou jogar ele para lá. Vai ficar 4M mais 2M é igual a 84. O 120 está positivo, vem negativo. Agora vem aqui, eu devo 4M, paguei 2M. Menos com mais eu faço uma conta de menos, maior em cima, menor embaixo. Lembrando que é M e M. 4M que tira 2M, fica 2M. Prevalece o sinal do número maior. O número maior é 4. Qual é o sinal dele? Negativo. Então menos 2M. Então isso daqui vai dar menos 2M igual, mesma coisa. Mas com menos eu faço uma conta de menos. Ponho o maior em cima, que é 120, e o menor embaixo, que é 84. 0 que tira 4 não dá, empresta do vizinho. 10 que tira 4, 6. 1 que tira 8 não dá, empresta do vizinho. 11 que tira 8, 8. 9, 10, 11, 3. E aí ficou o quê? 36. Mas prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 84 ou 120? 120. Então vai ficar menos 36. E por que eles colocaram 2M é igual a 36? Se era menos 2M é igual a menos 36. Eu não quero o M negativo, quero o M positivo. Então, um jeito é inverter o sinal de todo mundo. Beleza, ficou 2M positivo é igual a menos 36. Porque lembrando, o que se faz de um lado, você tem que fazer do outro. Para ele ficar positivo, você pode dividir por menos 1, dividir por menos 1 dos dois lados, fica positivo. Ou pode multiplicar por menos 1 e do outro lado também multiplica por menos 1. Também fica positivo dos dois lados. Mas tem um outro jeito de chegar direto nessa resposta aqui, sem queimar muito o juízo aqui. Eu quero deixar o M sozinho. Então M é igual a menos 36. O 2 é negativo, está multiplicando, passa dividindo. E aí M é igual menos dividido por menos dá mais. 36 dividido por 2, 18. Descobrimos que o M vale 18. Olha lá, chegamos no M igual a 18. Aí para determinar o valor do C, substituímos M da equação 1, que está mais fácil, pelo valor 18. Então lá, C é igual, né? Ele já pegou essa equação aqui dela. C é igual 30 menos M. Descobri que o M é 18. 30 menos 18 dá 12. Mesma resposta que nós chegamos. Eles usaram um outro método. Optaram por isolar a incógnita C no caso. E no meu exemplo eu isolei a incógnita M. Mas provamos que chegamos no mesmo resultado. Aplicando. Último exercício. Unirio, Rio de Janeiro. Em um escritório de advocacia, trabalham apenas 2 advogados e uma secretária. Como o Dr. André e o Dr. Carlos sempre advogam em causas diferentes, a secretária Cláudia coloca um grampo em cada processo do Dr. André e 2 grampos em cada processo do Dr. Carlos, para diferenciá-los facilmente no arquivo, sabendo-se que, ao todo, são 78 processos, nos quais foram usados 110 grampos. Calcule o número de processos do Dr. Carlos.
Então vamos usar incógnitas assim. C para o número de grampos de número de processo de Carlos, certo? E a letra A para o número de processo do Dr. André, certo? E aí a gente já sabe o seguinte: o número de processo de Carlos mais o número de processo de André é igual a 78 processos. Agora, eu sei que para os processos do Dr. André, Cláudia usa 1 grampo. Concorda comigo? 1 grampo para cada processo do Dr. André. Então, o número de processos do André eu vou multiplicar por 1 grampo. E quer dizer, somando no caso, né? Que ele, não é aqui, não é somando. E para o Carlos, ela usa 2 grampos para o Dr. Carlos. Então, o número de processo de Carlos vezes 2. Juntando o número de grampos usado para Carlos e o número de grampos usado para André, para juntar, né, os dois juntos, então é somando. Foram usados 110 grampos. Pronto. Temos agora uma equação, um sistema de equações de primeiro grau. Vou até passar limpo aqui para ficar mais bonitinho. Então vou fazer aqui no canto. Carlos, a quantidade de processo de Carlos mais a quantidade de processo de André dá 78 processos. 2 grampos para cada processo de Carlos. Opa, aqui é A de André. Mais 1 grampo, 1 vezes A, dá A sozinho, mais 1 grampo para o processo para os processos de André. A quantidade de grampo vai ser 110. E aí alguém vai falar assim: mas professor, agora não dá para eu fazer o método do adição, porque se eu fizer o método da adição, eu vou ter 3C mais 2A igual a 188. Não eliminou nenhuma das incógnitas, realmente. Então você pensa: puxa la vida, eu vou ter que usar o método da substituição. Lembram que no começo da aula eu falei que eu gosto mais do método da adição? Antes de eu fazer o método da adição, eu posso pegar essa primeira equação. Lembra que são 2 equações, 1, 2. Eu pego a primeira equação e vou multiplicar ela inteira por menos 1. Vamos ver, eu vou fazer de outra cor. O que vai mudar? Menos 1 vezes C, mais vezes menos dá menos. Então, se eu peguei o C e multipliquei por menos 1, vai ficar menos C. Menos 1 vezes A, menos vezes mais dá menos. Aí ficou menos A. Menos 1 vezes 78. 78 estava positivo, vai ficar menos 78. Tá? Ou seja, quando eu multipliquei por menos 1, todos os sinais mudaram. Quem era positivo ficou negativo, quem era negativo ficou positivo. Nesse caso, todo mundo era positivo, então todo mundo ficou negativo. Agora eu posso somar e você vai ver a diferença. Menos C com mais 2C. Menos com mais eu faço uma conta de menos. O maior vai em cima e o menor vai embaixo. 2C que tira 1C fica 1C. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 1C ou 2C? 2C, ele é positivo. Então vai ficar mais 1 vezes C. Então, como 1 vezes C dá C mesmo, eu vou deixar só o C. Ó, menos 4 com mais 4, 1 mata o outro. Igual. Menos 78 com mais 110. Menos com mais, eu faço uma conta de menos. Ponho o maior número em cima, 110, e o menor embaixo, 78. 0 que tira 8 não dá, empresta do vizinho. 10 que tira 8, 2. 0 que tira 7 não dá, empresta do vizinho. 10 que tira 7, 3. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 78 ou 10? 110. 110, e ele é positivo. Então a quantidade de processo de Carlos é 32. E quem que ele estava perguntando? Quantidade de processo de Carlos. Então Carlos tem 32 processos. Bom, não é o caso.
A resposta já está feita. Mas se eu quisesse saber a quantidade de processo de André, só trocar a quantidade de Carlos por 32. Aí 32 mais quem dá 78? Né? Então você vai pensar, 32 mais a quantidade de processo de André dá 78. Esse 32 está positivo, vai para lá, negativo. Então, 78 menos 32, 8 que tira 2, 6. 7 que tira 3, 4. A quantidade de processo de André é 46. Agora eu vou tirar mais uma prova. Se cada processo de André são 2 clipes, 2 vezes 32 dá 64. Mais cada processo do André é um clipe, 1 vezes 46 dá 46. Essa soma tem que dar 110. Será que vai dar 110? 64 mais 46. 4 mais 6, 10 subiu 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 4, 11. Então chegamos no 110. Realmente, 110 é igual a 110. Então é isso aí. Carlos tem 32 processos e André tem 46. Né? No caso, a resposta eu só queria saber do Carlos. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou da explicação, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Subindo a resposta com a letra bonitinha aí, ó. Processo de, eles fizeram para o método da substituição. Também era possível, né? André, eles querem isolar o André. Por quê? Depois eu vou trocar tudo A pelo que eu sei. Daí eu vou ficar só com a incógnita do Carlos. Então A é igual. C já estava lá. Então eu não gosto desse procedimento que eles fizeram. Eu gosto de fazer esse procedimento. Vai dar na mesma coisa. A igual. A mais C é igual a 78. Eles fizeram o procedimento que é o correto mesmo, que eu gosto. O C está positivo. Passa para lá. Negativo. Então a quantidade de processo de André é a mesma coisa que 78 menos C. 78 era isso mesmo? 78 menos C. Aí agora eu venho na outra equação e posso trocar o A por 78 menos C. Aí fica 78 menos C, que é a mesma coisa que o A, mais 2C é igual a 110. Aí eu faço o quê? O 78 está positivo, vem para cá, negativo. Se eu tenho 2C e tiro 1C, eu fico com 1C só. Então C é igual a 110 menos 78, C é igual a 32. Lembrando que C representa a quantidade de processos que Carlos tem. Portanto, Carlos tem 32 processos. O que nós aprendemos na aula de hoje? Aprendemos que os sistemas, o que são sistemas de equações lineares do primeiro grau. Como resolver os sistemas pelo método da adição e pelo método da substituição. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital. Quem assistiu? Chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.